A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Liliane, sou apaixonada pela Bíblia Sagrada e por este motivo eu estou aqui para trazer um pouco daquilo que eu aprendi da palavra de Deus para você. Então você é o meu convidado ou minha convidada para estar juntamente comigo aprendendo um pouco da palavra de Deus. Estarei trazendo algumas aulas, tá bom? Bíblicas para o nosso crescimento interno. Então, você que é um novo convertido, você que é uma nova convertida, que não entende nada sobre a Bíblia, eu quero trazer de uma forma simples e clara para que nós possamos crescer juntos. Amém? O primeiro assunto que nós vamos estar falando aqui é sobre um assunto que eu sou apaixonada, escatologia. Eu sou apaixonada por esse estudo, não sou uma mestre, mas o pouco que eu sei, nós vamos aprender juntas, amém? Então, vamos orar para nós darmos início à nossa aula. Pai, neste momento, meu Deus, eu me prostro diante de Ti, meu Pai, diante da Tua santa presença, juntamente com meu irmão, com a minha irmã. Neste momento eu te peço que a Tua presença venha nos inundar aqui neste lugar, que Teu Espírito Santo venha nos instruir, venha nos ensinar, que não seja eu, meu Deus, a ministrar, que não seja eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo, meu Pai, assim como o Senhor instruiu a Moisés, assim como o Senhor foi o professor particular de Moisés, nós pedimos que o Senhor seja o nosso professor. Pai, que o teu nome cresça e que o meu desapareça. Fala conosco, meu Pai, de uma forma simples e clara, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos estar dando início. Como eu falei para vocês, vamos estar falando sobre escatologia, um pouco sobre a escatologia. E para dar início nessa série, nós vamos falar sobre o primeiro assunto, teorias sobre a volta do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 10, fala: E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, o texto está deixando bem claro. Nós não temos que esconder aquilo que está revelado aqui nesse livro, ao contrário, mas nós temos que expor, e é isso que nós vamos fazer aqui. E o primeiro assunto que nós vamos estar falando aqui acerca dessa série é teorias sobre a volta do Senhor Jesus. Existem 3 teorias sobre a volta do Senhor Jesus, as mais conhecidas entre os meios teológicos. Então, dentro da escatologia cristã, especialmente no meio dos evangélicos, existem 3 principais teorias sobre a volta do Senhor Jesus. Elas não mudam a nossa fé central em Cristo, mas a forma de nós interpretarmos a sequência dos acontecimentos. Então, vou explicar aqui para vocês como que funciona de uma forma clara, bíblica e organizada. A primeira teoria sobre a volta do Senhor Jesus, conhecida como pré-tribulacional ou pré-tribulacionista. Eu não sei qual a sua teoria, mas eu vou explicar todas aqui para vocês. Então, a primeira é: Jesus volta antes da grande tribulação. Então, quem acredita nesta visão, é nítido que Jesus ele vai voltar antes da grande tribulação, pré-tribulacionista, antes da grande tribulação. Então, essa pré-tribulacionista ou pré-tribulacional, o que nos ensina? Que a igreja será arrebatada antes do período dos 7 anos da grande tribulação. Os salvos não passarão pelo tempo de juízo derramado sobre a terra, depois da grande tribulação. Então, Cristo, ele volta visivelmente para reinar juntamente conosco. E existem alguns textos sobre isso, é claro. O primeiro texto está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, que diz: Porque haverá um grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens juntamente com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor Jesus. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras.
Outro texto também está escrito lá em Apocalipse 3, no versículo 10. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento da paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova todos os povos da terra. Tem outro texto também, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10. Você pode estar lendo aí. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte dos céus. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Então, dentro dessa teoria, está deixando claro que a igreja será poupada da ira que vai vir sobre todo o mundo inteiro. Então, essa teoria é comum entre as igrejas pentecostais e neopentecostais. Temos outra teoria também, como eu falei, são 3. A outra teoria é pós-tribulacionista. Isso quer dizer que Jesus irá voltar depois da grande tribulação. Então, a igreja, dentro dessa teoria, a igreja irá passar pela grande tribulação. O arrebatamento e a segunda vinda só acontecerão depois da grande tribulação. Depois que está escrito lá em Apocalipse 6, onde vai começar a ira sobre o mundo inteiro. Os crentes enfrentarão perseguição, mas serão preservados espiritualmente. E aqui nós temos, claro, alguns textos sobre essa teoria, alguns textos que deixam claro sobre essa teoria. Mateus, no capítulo 24, no versículo 29, diz: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Tem outros textos também, lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, e Apocalipse 3, 14. Então, de acordo com essa teoria, a igreja, ela sofrerá, ela passará pela grande tribulação. A igreja madura, ela vai sofrer esta perseguição. Então, a vitória desta igreja, que vai passar pela grande tribulação, ela vem de quê? Ela vem da sua resistência. Ela vai resistir à perseguição, ela vai resistir à grande tribulação. E aí, só depois de tudo isso, Jesus ele vai voltar. Essa teoria aqui, ela é comum entre os teólogos históricos e igrejas das igrejas reformadas. A pergunta que eu faço para todos nós é: se essa teoria estiver certa, será que nós aguentaríamos passar algum tipo de sofrimento? Será que nós negaríamos ao Senhor Jesus se nós fôssemos obrigados a passar pela grande tribulação? E tem alguns livros que eu li, e tem esse livro aqui que eu queria indicar para vocês, Mártires Cristãs. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Eu vou deixar para você o link deste livro aqui, tá bom? Se você quiser adquirir. Mas nós sabemos que muitos cristãos passaram grandes tribulações. A maioria deles foram mortos ao fio da espada, foram cerrados ao mesmo. Então, muitos deles passaram grandes tribulações, muitos sofrimentos, mas isso não fez eles negar a fé que eles tinham em Jesus. Então, a pergunta que eu faço é: se nós, como igreja, se essa teoria pós-tribulacional, ela for real, será que nós aguentaríamos passar algum tipo de tribulação? Bom, aí nós temos outra teoria, que é a mesotribulacionismo. Essa meso está deixando bem claro que será na metade. Então, Jesus ele volta no meio da grande tribulação. E o que essa teoria ela nos ensina? Que a igreja ela vai passar primeiro pela metade da grande tribulação. E o arrebatamento acontecerá só no final.
O arrebatamento acontece antes da ira do final de Deus. Então, diferencia tribulação humana que irá vir sobre o mundo inteiro. Nós temos aqui alguns textos usados, Daniel no capítulo 9, no versículo 27, e 1 Coríntios no capítulo 15, no versículo 52, e Apocalipse 11, 15. Então, de acordo com essa teoria mesotribulacional, a igreja vai passar por um período de tribulação e na metade da tribulação, a tribulação ela vai durar 7 anos, então 3 anos e meio, de acordo com essa teoria, Jesus ela vai voltar para buscar o seu povo. Então, Deus, ele livra o seu povo da ira, mas ele não livra do sofrimento, de acordo com essa teoria. Então, vamos lá, para nós concluirmos a conclusão aqui. Independente de qual teoria você acredite, Jesus, ele vai voltar. Isso é uma verdade. Nós só precisamos estar prontos e preparados. Sendo assim, nós precisamos estar prontos, andar de acordo com a vontade do Senhor, estar preparado para o dia que ele vai me buscar. Eu, particularmente, eu não sei o dia que eu vou partir dessa terra. Possa ser que eu venha partir amanhã, depois de alguns anos, eu não sei. Só o Senhor sabe o dia que eu vou partir dessa terra. Mas, independente da teoria que você acredite, se é depois da grande tribulação, se é na metade da grande tribulação ou se é antes da grande tribulação, uma coisa é certa, nós precisamos estar prontos e preparados. Como diz a palavra, o dia e a hora nós não sabemos. Então, essa teoria, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que a igreja, ela deve viver em santidade. Eu e você precisamos viver em santidade, em vigilância e esperança. O foco não é quando, mas é se estamos preparados. O versículo diz, ora vem o Senhor Jesus. O versículo de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, diz, pois, como ele diz nas escrituras sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, virá aquele que tem que vir, e ele não vai demorar. Então, o que nós aprendemos aqui com essas teorias acerca da volta do Senhor Jesus? Que nós precisamos estar sempre preparados, porque o dia e a hora nós não sabemos. Deus deixou, sim, alguns sinais para que nós viemos estar percebidos, atentos, para estar pronto o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E eu gosto muito de um testemunho. A Bíblia fala que o Senhor falou sobre nós, que nós seremos suas testemunhas e serei minhas testemunhas em Samaria, em Judeia, até os confins da terra. E não tem como eu não lembrar o que é testemunha. Testemunha não está ligado com jurídica de maneira nenhuma. Testemunha está ligado com aquele que está disposto a morrer pelo amor de Jesus. Testemunha está ligado com o sangue, aquela pessoa que dá o sangue para o Senhor Jesus, como por exemplo Antipas. Antipas, o rei Antipas, na verdade, é um bispo de Pérgamo. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, fala o seguinte. Apocalipse 2, no versículo 12 diz, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Eu gosto muito de Antipas. Antipas, ele era um bispo da igreja de Pérgamo. E ele estava vivendo sobre uma enorme idolatria. Naquele tempo, as pessoas idolatravam os reis. Eles estavam idolatrando. Então, a idolatria era tão grande a pessoas que estavam vivas, que Antipas, o testemunho deixa claro aqui, que Antipas, ele não negou a sua fé. E por não negar a sua fé, a história conta que levaram Antipas e colocaram ele dentro de um touro de bronze.
Esse touro de bronze, eles usavam antigamente, era uma ferramenta de tortura, tanto dos gregos como dos romanos. Então colocaram Antipas dentro desse touro de bronze e acenderam a fogueira embaixo desse touro de bronze. E essa fogueira ia queimando. Ia queimando. E Antipas, dentro, a fiel testemunha, estava sendo queimada também ali dentro daquele touro de bronze. E Antipas, ele não foi queimado porque ele adulterou. Ele não foi queimado, ele não foi morto porque ele mentiu. Ele não matou ninguém para estar ali dentro daquele touro de bronze. Ele fez apenas uma coisa, ele foi fiel à palavra do Senhor. E o Senhor está nos chamando para nós sermos fiel à palavra do Senhor. Não importa que tipo de perseguição você enfrente, não importa que tipo de levante você venha enfrentar, mas o Senhor está nos ensinando que nós sejamos como Antipas, fiel testemunha, porque nós não sabemos que tipo de tribulação nós vamos passar aqui nessa terra. Então, esteja eu e você pronto para assumir essa responsabilidade de testemunha, alguém que dá sangue, alguém que dá a vida por amor a Cristo. Amém? Então fica aqui com esse pequeno estudo sobre as teorias da volta do Senhor Jesus, tá bom? São 3 teorias, como nós falamos: pré-tribulacional, mesotribulacional e pós-tribulacional. Independente de qual teoria você acredite, fique com a palavra e esteja pronto para no dia que o Senhor me chamar e te chamar, nós possamos subir aos céus. Amém? Então fique aí com esta palavra, fique aí com esse pequeno estudo, vamos estar dando continuidade e a próxima aula nós vamos estar falando sobre os sinais, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na bênção, fica na paz do Senhor Jesus.